Bom, vamos tentar desenrolar aqui uma conversa que o Senhor Jesus Cristo teve com os seus discípulos antes da sua prisão, momentos antes da sua prisão. Ele já sabia que iria ser preso e ali fez uma reunião com os seus discípulos e começou a falar essas palavras para eles, né? Que está escrito no livro histórico de João. Veja o que eu disse, livro histórico. Isso aqui não é evangelho. Isso aqui são livros históricos que contam a história do Senhor Jesus nos dias da sua carne. Jesus de Nazaré. Porém, você deve lembrar que o Senhor Jesus Cristo não é de Nazaré, não é de Israel, não é da Europa, não é dos Estados Unidos, do Brasil, não. Ele é Deus. Ele nasceu ali em Israel, num corpo judeu. Aqui, pertinho. Só você pegar um avião, descer ali em Tel Aviv, ali em Israel, ele ali, naquele lugar. Há 2000 anos atrás, ele teve essa conversa aqui. Momentos antes de ser preso. Ele já sabia que seria preso, que seria levado à cruz. Né? Foi para isso que ele veio. Então ele começou a bater um papo com os discípulos. Quer dizer, isso depois de 3 anos, né? Isso ele já, o Senhor Jesus Cristo, em 3 anos, falou bastante coisas, né? Ainda tem uma passagem na Bíblia que diz que se fosse relatar tudo, contar tudo que o Senhor Jesus fez, não cabia nos livros, né? Porque ele continua fazendo ainda, até hoje. Então não caberia nem em todos os livros do mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo chamou a galera dele ali e começou a avisar a eles: olha, depois que eu partir, depois que eu for crucificado, que eu sair deste mundo, os homens, eles vão perseguir vocês, né? Eles vão perseguir vocês e muitos vão até matar vocês e vão dizer que estão fazendo um benefício para Deus, tirando a vida de vocês, por causa da lei de Moisés e por causa do espírito de religiosidade. E eu não disse isso antes para vocês, essa coisa aí que pode acontecer com vocês, né? Deles matarem o corpo de vocês, mas não tema, quem mata o corpo e não pode matar a alma, o espírito, né? Temer é aquele que pode destruir tanto um quanto o outro, que é Deus, né? Então eu não disse isso antes para vocês, porque eu estava com vocês, eu estou aqui com vocês, mas agora eu vou voltar para junto daquele que me enviou, né? E vocês não me perguntam para onde que eu vou, porque vocês já sabem que eu tenho falado isso para vocês há mais de 3 anos, né? E aqui em João, no capítulo 16, no versículo 7, ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Olha aí, preste atenção. O Senhor Jesus dizendo: eu tenho que ir, eu tenho que sacrificar, eu tenho que vencer a morte, o pecado, o diabo, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Agora, a pergunta é: ele já foi? Que dia que ele estava tendo essa conversa com eles? A semana passada? O mês passado? Não, há 2000 anos atrás. Ele já foi? Ele passou pela cruz? É. Ele disse: se eu não for o Consolador, não virá. Ele já foi. Isso quer dizer que quem já veio? O Consolador. Veja que ele está falando o Consolador. Ele está se referindo a quem? A o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é ele mesmo em espírito. Não mais em carne e ossos. É ele mesmo. Não existem três deuses: Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe isso. Isso é história aí dos líderes religiosos que inventaram essa trindade aí. O papai, o Bob pai, o Bob filho, né? E o Espírito Santo, que é a pombinha que fica lá voando. Não, nada a ver. As pombinhas são até bonitas, né? É um animalzinho, uma ave, né? Bonitinha e tal. É, bom símbolo. Mas não quer dizer que Deus é pomba. Né? Que Deus está em forma de pomba lá. Né? Como tem um monte de desenho por aí no sistema religioso. Deus, Jesus e a pombinha lá, casazinha batendo. Deus não é pomba, Deus criou as pombas. Não só pomba, não é pomba gira, não. Eles falam pomba gira, pomba que gira, é uma pomba que fica assim na praça girando. Né?
Onde está escrito Pombagira na Bíblia? Tranca a rua, Chucaveira, Zé Pilintra, o preto velho. Tudo isso eles inventam, né? E até uma coisa racista. Por que não o branco velho? Por que tem que ser o preto velho? O alemão velho? Não, o preto velho. São racistas eles, né? Então, o Senhor Jesus falando aqui para os seus discípulos. Então, Ele é Jesus, o Espírito Santo é o Senhor Jesus. É Deus em espírito. Né? Então ele disse, João 16, 7, mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o que é que acontece? O Consolador não virá. Não, tá vendo? Não virá. Aí ele diz aqui, não virá para vocês. Vocês aonde? O Espírito Santo está do nosso lado? Não. Tem crente aí que fala, com Jesus no barco eu vou, irmão. Não, Jesus não está com você, comigo, nem do nosso lado. Ele habita dentro de cada um de nós, já está aí em você. Você que nunca foi em igreja nenhuma, em religião nenhuma. Você que nunca leu Bíblia, você que não sabe nem ler. Ele está aí dentro de você. Ele foi e voltou. Há 2000 anos atrás. Não é que o Espírito Santo está derramando espírito em ninguém por aí, não. Como fica o Macedo aí querendo lhe vender o Espírito Santo. Dizendo, colocando uma dificuldade para você ter o Espírito Santo isso, para você ter o Espírito Santo aquilo, tem que fazer jejum de Daniel, de Manuel, de não sei quem, né? Tudo mentira esses jejuns dele. Esse tal de jejum de Daniel de 21 dias aí, é justamente para que você abandone as notícias, para você não ver as maracutaias que eles estão fazendo, que eles estão cometendo, os crimes, os escândalos da tal da igreja. Porque aí você lendo, você na internet, você vai acabar se deparando com a verdade. Então eles mandam, né, sempre que está para estourar algum escândalo, alguma coisa, eles dizem que você tem que fazer o jejum de Daniel. Agora eu pergunto, Daniel viveu há séculos atrás? Será que no tempo de Daniel tinha Wi-Fi? Tinha Facebook? Tinha todo esse tipo de coisa? Olha, se tem um sujeito que não poderia fazer jejum de informações era Daniel. Você se esqueceu que Daniel ele foi colocado num cargo por Nabucodonosor, o rei, que era terrível. Daniel foi colocado praticamente como um governador. Daniel era um homem que tinha que ter informação de tudo, porque era ele quem cuidava da comida do país, era ele quem cuidava das empresas de Nabucodonosor. Todas as informações tinham que passar por ele. Quanto tonelada de alimento tinha, quanto isso, quanto aquilo. Imagina, Daniel 21 dias sem falar com ninguém. Sem abrir a página dele no Facebook, o e-mail dele, o WhatsApp dele, se fosse hoje, né? Imagina. E as coisas tudo ao léu. Né? O pessoal roubando, que naquele tempo roubava também, hoje roubam no governo. Imagine Daniel deixar o negócio correr solto. E depois ter que prestar conta para o rei Nabucodonosor. Né? Se tinha um sujeito que não poderia fazer jejum, e o jejum que Daniel fez não tinha nada a ver, foi de alimento, né? Então tudo invenção da cabeça do Macedo. Ele dorme, acorda de manhã com a invenção, e como ele tem milhares de escravos que obedecem a ele, ele invoca e fala que é aquilo e todo mundo obedece. E diz que foi Deus que inspirou ele, foi Deus que mandou. Ele dorme, no outro dia ele acorda, vou fazer um templo. Com que dinheiro? Com o meu é que não é. Ele vai dizer, eu vou fazer com o do jovem, do membro, do obreiro, do evangelista, dos meus escravos. Eu vou fazer com o meu dinheiro, é igual o faraó, vou fazer uma pirâmide com o meu dinheiro? Não, vou fazer com o sacrifício deles. Eles é que vão carregar tijolos, eles é que vão se ferrar. Né? Qualquer ideia que eu tiver, quem vai bancar é eles. É a Universal, não sou eu. Eu sou banqueiro. Né? Eu sou rico, eu tenho escravos. Eu tenho aí centenas de obreiros, escravos, que trabalham o mês inteiro, faz 5 horas da manhã para trabalhar, eles são ali direitinho, ó. De casa para o trabalho,
do trabalho para casa e de casa para dentro do templo, para a escravidão, para ter a mente destruída por mentiras, trazer dinheiro, de preferência ele quer que você vá lá no dia do pagamento, que é todo final e começo de mês, que é para você levar o dízimo direitinho, e o resto que sobrar do dinheiro na sua mão não é para gastar não. Não é para comprar roupa, comida para os filhos, nada não, que tem mais, a semana inteira tem campanha. Tem corrente dos 318 malandros, tem a corrente dos 70, 70 mais um, né? 7 e 1. É 70 ali embaixo e 1 lá em cima, né? Do palco, que eles chamam de altar. Então você tem que estar ali a semana inteira, campanha da família, campanha disso, campanha daquilo, oferta por Espírito Santo, oferta para isso, oferta para aquilo. Como é que você vai crescer na sua vida? Como é que você vai ter uma roupa nova? Como é que você vai juntar dinheiro para comprar uma casa, um carro para você andar? Que até o seu carro eles pedem. Você compra um carro velho, eles pedem. Não viu o Formigão aí, quando estava aí na Universal? Dê essa lata velha, que Deus vai lhe dar uma Lamborghini. Tem gente esperando essa Lamborghini até hoje. E deu a lata velha, a única lata velha que ele tinha para andar. Quer dizer, se é lata velha, para que Deus quer lata velha? Eles não dizem que tem que dar o melhor para Deus? Como é que a pessoa vai dizer? Se é uma lata velha, olha a arrogância do homem, chamar o carro das pessoas humildes de lata velha. É porque eles têm os carros que eles querem lá à vontade, né? Às custas do suor e do sacrifício dos outros. Tem mansões, jatos, centenas de empresas, né? Milhões no banco, na bolsa. Né? Então, eles não trabalham, né? Para conquistar nada, é tudo entregue na mão deles. Então, para eles não é nenhum sacrifício chamar o seu carro, a sua casa que você conquistou com sacrifício, de lata velha, de casa velha. É velho, mas eles querem, né? Se não fosse importante, eles não estavam pedindo lata velha. E tem gente que por ganância e por falta de entendimento da palavra de Deus, ainda caem na lábia desses cães gulosos. Então o Senhor Jesus disse aqui, está claro, se eu não for, olha, mas eu vos digo a verdade. Isso aqui está escrito na Bíblia deles também. Em todas as Bíblias, aonde houver uma Bíblia no planeta Terra, está escrito isso aqui. João 16, versículo 7. O Senhor Jesus, nessa reunião, momentos antes de ir ser preso, ele estava conversando com os seus discípulos, com Pedro, João, o pessoal ali, né? E ele disse, mas eu vos digo a verdade, né? Convém que eu vá. Vá para onde? Para a cruz, né? Sacrificar. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se porém eu for, agora a pergunta é essa, ele já foi? Tá vendo? Ou ele está indo, ou ele está arrumando as malas agora para ir para a cruz, ou para ir para o céu, para algum lugar. Se porém eu for, eu vos enviarei. A partir do momento que eu morrer, vou ressuscitar e vou enviar o Espírito para vocês, que não é outro Espírito, é Ele mesmo em Espírito. Né? Por isso que a Bíblia diz que nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Através de quê? Do Espírito Santo, que é Ele mesmo. Numa outra forma. Né? Aí ele diz aqui, ó. Quando ele vier, então eu quero que você preste atenção nisso. Você veja a reunião do Macedo de ontem. Tem mais ou menos umas 7 horas que teve essa reunião, o culto dele de ontem. Ele falando do pecado. Ele adora o pecado. Sabe por que ele fala muito de pecado? Porque ele quer que você pense que você tem pecado. Porque enquanto você viver achando que você tem pecado, achando que você está sujo, que você está isso, que você está aquilo, você fica glorificando ele como um homem santo, um homem de Deus, um homem puro, e que você tem necessidade de depender dele para que ele possa falar com Deus, porque ele sim tem o Espírito Santo, ele sim está limpo. Olha, logo quem? O Macedo. Ele está limpo, mas você está no pecado. Ele chega, abre a boca, né? Está no pecado. Você tem que largar o pecado. Imagina o Senhor Jesus ouvindo uma barbaridade dessa, né? Eu acho que o Senhor Jesus, ele fala assim, ô Miguel, Gabriel, chama um anjo assim, pega os meus fones de ouvido aí para eu não ouvir essa heresia, essa barbaridade
que esse Macedo está falando? Traz aí, por favor, antes que eu extermine ele. Antes que eu faça o espírito dele definhar. Porque você que está no pecado. Né? Um herege, né? Um anticristo. O que é anticristo, irmão? É alguém que está contra Cristo, que está pregando contra Cristo. Porque o Senhor Jesus está tendo essa conversa aqui com os discípulos há 2000 anos atrás, justamente porque ele estava indo para a cruz remover os nossos pecados. E esse herege está aqui em 2021, em abril de 2021, no século 21, dizendo ou tentando passar para as pessoas que Jesus não fez nada por nós. Porque se ele diz que você tem pecado, o que é que ele está dizendo? Que o Senhor Jesus não removeu os nossos pecados. Que o Senhor Jesus não foi para a cruz. Você entendeu agora? Entendeu a coisa? É isso que ele está dizendo para você. E você, vendo aquele homem com aquela aparência de santidade, engole essa conversa. E ele está aí. Por que ele tem que manter essa coisa? Para que você fique dependente dele, para que você fique dependente dos falsos bispos dele, para que você fique dependente de altar, de igreja, de templo, de todas essas parafernálias que eles inventam, de campanhas, de votos, sacrifícios. Porque na hora que você toma conhecimento, e não vai ser lá que você vai tomar esse conhecimento, nem nessas igrejas aí, mas na palavra de Deus, na graça de Deus. Quando você toma conhecimento que o Senhor Jesus removeu a morte, o pecado, o diabo, tudo que não presta, então você se torna uma pessoa livre. E não é isso que eles querem. Você é um escravo dele, como que ele vai deixar você livre? Né? Quem vai sustentar eles? Então ele vai morrer pregando isso, que você está em pecado, que você tem que largar o pecado. Ele faz você confundir obras da carne com pecado. O que é o pecado? Você não pode imaginar o que foi o pecado de Adão. A tragédia que Adão causou lá no paraíso. Você está pensando que foi comer maçãzinha, quiabo, jaca, sei lá que fruto é que ele comeu? Não disse que foi maçã, foi um fruto. Você sabe o tamanho da tragédia que Adão criou ali? Não tem nada a ver com prostituição, com lascívia, bebedice, inveja, glutonaria, essas coisas que tem na nossa natureza, na minha, na sua, na de todo mundo. A diferença é que aqueles que conhecem a graça de Deus alimentam o seu espírito e domina esses ímpetos da carne, que está na minha carne, está na sua. Quais são as obras da carne? As obras da carne são conhecidas. Gálatas 5,16. Por que diz são conhecidas? Porque as obras da carne ainda estão na gente. E isso não vai sair. Só quando a gente partir daqui. Enquanto você, eu, todos nós estivermos vestidos num corpo de carne, estas obras vai ficar guerreando na nossa natureza. Porque a carne é contrária ao espírito. Mas não tem nada a ver com o pecado. O pecado era uma outra coisa terrível que levou a todo ser humano à morte espiritual. Esse aí Jesus já removeu. É esse o pecado que a Bíblia fala, chamado também de pecado original. É o pecado que separou toda a humanidade, até aqueles que não haviam nascido ainda. Contaminou o espírito até dos que não haviam se gerado ainda, em nenhuma barriga na face da terra. O pecado de Adão separou os dois universos, não é o planeta Terra não, separou os dois universos, separou o reino de Deus da outra dimensão espiritual do reino dos homens. Olha que absurdo que Adão fez. Você está entendendo? Por isso que Jesus veio religar, tá vendo? Abrir a porta de novo, religar o mundo espiritual ao mundo físico, para que nós hoje tenhamos acesso à presença de Deus de novo, assim como ele tinha. Nós vamos falar aqui para você entender o que foi esse pecado de Adão. Não tem nada a ver com o que ele está falando nessa última reunião dele agora, hoje, ontem.
a respeito de comida. Você que come demais, isso também é pecado. Falando de coisa da carne, de comida. Você comer demais, você vai passar mal, ou vai ficar gordo, né? Ou vai aumentar de peso, ou vai dar uma congestão, alguma coisa. Não tem nada a ver com pecado. Você que está se prostituindo, o que tem a ver isso com pecado? Não, você está praticando obras da carne e você vai colher. Quais são as obras da carne? A lista é grande, mas o apóstolo Paulo deu uma pincelada por cima e disse: irmãos, os pecados já foram perdoados. O pecado original, já foi arrancado pelo Senhor Jesus. Porém, tome cuidado, que essa carne está danificada. O que é que tem nessa carne? Gálatas 5,16. Prostituição aos desejos dessa carne, da minha, da sua, de todo mundo. Lascívia, bebedice, inveja, glutonaria, homicídio, tá vendo? Tudo isso são desejos malignos desenfreados da carne. Veja que ele não está falando de espírito, de Exu, de demônio, de nada disso. Ele está falando da carne. O Tiago dizia: não vos sobreveio tentação que não seja humana. Olha aí, humana, carne. Então esse templo de malandrão, esse Macedo, é um verdadeiro açougueiro. Só fala de carne. E você achando que essas coisas são pecados. Não, são obras que estão na nossa carne, que são dominadas, que são subjugadas quando nós estamos o quê? Nos alimentando do verdadeiro evangelho, dessa palavra aqui que nós estamos aqui anunciando. Crescendo em espírito, o velho homem vai perdendo esse poder. Todo mundo tem desejo de matar, de roubar, de fazer tudo o que não presta, porque tudo isso está na carne. Por isso que Deus diz: não plante coisas para a sua carne, que você vai colher. Eu sou um filho de Deus, tenho consciência disso. Agora, eu estou vestido de carne. Eu tenho que o quê? Me alimentar do Espírito, da verdadeira palavra de Deus, e fazer com que os meus ímpetos carnais fiquem mortos, adormecidos, não tenham mais poder sobre mim enquanto eu estiver vivendo neste mundo. Por isso a Bíblia diz: andai no Espírito, olha aí, e jamais satisfaça os desejos de quem? Do diabo? Não, da vossa carne, tá vendo? Porque a carne luta contra o Espírito. Se eu não me alimento da palavra de Deus, do pão nosso de cada dia, se eu não dou ouvidos à palavra de Deus, se eu estou dentro de religião, que a carne gosta de religião, a carne gosta de lavamento, cerimônia, ceia, essas coisas religiosas, a carne gosta disso também. A carne gosta de hipocrisia, roupa, que não pode cortar cabelo, batom. A carne, ela gosta de aparência, é por isso que essas pessoas estão aí. Tem que usar o véu, tem que guardar o sábado. A carne gosta disso, de doutrinas. Não pode tomar doação de sangue, porque aqui nós somos muito santos. A carne gosta de teologias, de altos estudos. A carne gosta de roupas, de aparatos, roupa de padre, paletó e gravata, aquela aparência, né? De templos com cadeiras, né? Confortável, ar-condicionado, teclado, música, pintura, aquela coisa linda para os olhos. É isso que a carne gosta. É aí que as presas são pegas, né? As vítimas. Pois é, a carne gosta de tudo isso, da aparência das coisas do mundo. Porque as obras da carne são conhecidas. Olha aí, não é que eram conhecidas, são? E são o quê? Prostituição. A primeira, tudo que você pensar de prostituição é obra do diabo? Do Exu, da pombagira? Não, da carne, ímpeto da nossa natureza. Prostituição, lascívia, bebedice, inveja, glutonaria, feitiçaria, que é o que mais eles fazem aí na Universal. Rosa ungida, óleo, arruda, sal grosso, passar na porta, todas essas coisas, ungir sabonete, perfume para dar para as pessoas, né? Tudo isso aí, correntes, campanhas, subir montes, descer montes, né? Se enrolar no chão, você vê aí na internet aí bastante, e falando em língua enrolada, né? Línguas estranhas, estranha mesmo, né? Nem Deus conhece, né?
Tudo isso é coisa da carne. Um homem se enrolando em cima do chamado altar e dizendo que está recebendo o Espírito Santo. Cair pelo poder de Deus, entre aspas. Como se Deus estivesse derrubando as pessoas, jogar paletó. Essas danças que tem aí, parece o terreiro. Tudo isso. Feitiçaria. Você vai trazer aqui a sua fronha do seu travesseiro, da sua cueca. Hoje, nessa reunião, vai ser forte e nós vamos desamarrar a sua vida. Feitiçaria. Tanto é que uma hora eles estão vestidos de judeu, daqui a pouco eles estão como pai de santos, todos de branco. Então, quando o Senhor Jesus falou isso aqui, João 16:7, ele diz: Mas eu vos digo a verdade. João capítulo 16, versículo 7. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se porém eu for, e ele já foi, eu o enviarei. Agora veja aqui o que é que o Macedo distorce, para que você continue acreditando que você está em pecado. Ele diz aqui: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, que ele está dizendo que iria enviar. Ele convencerá o mundo do pecado. Convencerá o quê? O mundo. Que mundo? Os macacos, os cachorros, as onças, as montanhas, as árvores, o mar? Não. Não é o meio ambiente, os insetos, as baratas, os ratos, não. Os ratos até estão aí, né? Que são eles, né? Que não se convertem. Ele convencerá o mundo, ou seja, os homens, do pecado, da justiça e do juízo. Olha aí. Do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, o Senhor Jesus vai à cruz, derrota o pecado, derrota o diabo, vai entendendo? E depois ele volta em espírito e através dos discípulos, daqueles do passado e de nós agora, de todos que estão anunciando a palavra, era ele que através da palavra ia convencer o homem de quê? Do pecado, mas não é convencer do pecado, acusar a pessoa de pecado, tá vendo? Ele distorce a coisa. Ele está dizendo que o Espírito Santo vem convencer você que você está com pecado. O Espírito Santo é o Senhor Jesus. Como é que o próprio Senhor Jesus, que foi na cruz, te libertou do pecado, vai enviar o Espírito dele para lhe convencer que você tem o pecado que ele já tirou? Né? Mas é isso que ele põe na sua cabeça. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado. Pecado esse que ele fala, prostituição. Você que come demais tem nada a ver com carne, com você comer. Se você for para a prostituição, o único prejudicado vai ser você. Como eu estava dizendo, eu sou um filho de Deus. Eu posso matar? Posso. Eu posso roubar? Pode. Deus fala assim, pode. Eu posso me prostituir? Pode. Você está livre. Você pode fazer o que você quiser. Ah, é? Tudo mesmo? É, meu filho, você está livre. Eu posso mesmo matar? Pode. Só que tem uma coisa. Você vai preso. E não é lá no céu não, é aqui na terra. Eu posso adulterar? Pode. Só que você vai ter um grande problema com a sua esposa, com a amante, com a sua família. Você vai colher o que você está plantando. Mas eu sou filho do Senhor. E daí? Você não está plantando para a sua carne? Os que plantam para a carne vão colher para a carne. Os que plantam para o Espírito vão colher para o Espírito. Então eu, que sou cristão, filho de Deus, não sou burro, o que é que eu vou fazer? Eu vou me alimentar do poder, da graça de Deus, do conhecimento, da sabedoria, viver uma vida feliz com Deus. Né? E quando você está alimentado espiritualmente, você tem amor por você, pelo próximo, por tudo e por todos. Você não anda cometendo esse tipo de coisa. Eles dizem, essa graça aí está liberado. Está liberado sim. O apóstolo Paulo dizia, todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas me convêm. Se eu quiser fazer qualquer coisa aqui agora, eu posso fazer. Alguém vai me pedir? Não. Só que eu tenho que saber de uma coisa. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Mesmo sendo filho de Deus. Deus não vai deixar de ser meu pai. Mas se eu cometer um crime, eu vou preso. E lá na cela Deus vai continuar comigo. E vai me dizer, eu não falei para você que
não plantasse para sua carne, agora você está colhendo aí. Eu estou com você, meu filho, eternamente. Mas eu estou te ensinando. Né? Plante coisas boas para o Espírito, que você vai colher vida e paz. Tá vendo? Então, Jesus está dizendo aqui isso, que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, convencer que ele na cruz já tinha pago o pecado de Adão, o pecado dos homens, porque o pecado não era nosso, o pecado foi Adão que cometeu. Você nunca viu Adão nem mais gordo nem mais magro. Como é que um homem comete um pecado lá no começo do mundo e você tem que se pagar pelo erro dele? Né? Isso é o quê? Uma injustiça. É por isso que Deus está dizendo aqui, do pecado, porque não crê em mim. Tá vendo? Eles não criam, agora vão passar aqui, tá vendo? Vai convencer o mundo do pecado, da justiça. Que justiça? Foi Adão que fez. E eu não sou obrigado a receber a bronca dele. Imagina Deus condenar milhões de pessoas ao inferno, a isso, aquilo, por um pecado de um homem, que foi ele que criou. Isso é uma injustiça. Aí Deus diz, pois é, por isso que eu vim aqui para consertar isso. Ou seja, você não fez nada para pecar e também não fez nada para ser salvo. Nós somos as vítimas. Adão colocou o pecado em cada um de nós, nos matou em todos os sentidos. Jesus veio, tirou o pecado e nos ressuscitou e nos limpou. Adão colocou, Jesus tirou. Porém, Macedo quer que você continue acreditando que Adão fez o trabalho perfeito. Tocou lá, desobedeceu, fez uma desgraça na nossa vida. Mas que Jesus não fez, que Jesus não tirou. Mais ou menos, quer dizer, porque se ele cresce que Jesus tirou, jamais ele estaria pregando pecado para você. Então ele diz, quando ele vier, João 16:8, ele convencerá o mundo, é ele quem convence, tá? Do pecado. Que pecado? Que eu já tirei na cruz. Da justiça, porque a pessoa não tem culpa nenhuma. E do juízo. Que juízo? Ele está convencendo a pessoa que não há juízo para ela. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que vai ter um juízo para mim se eu não cometi nenhum pecado? Foi Adão. Né? Do juízo. O Macedo deveria ouvir Jesus falando, não vai ter juízo não. Eu já estou convencendo essas pessoas que não tem juízo para elas, porque elas não fizeram nada. Né? Você que está aí assombrado aí, dentro da igreja do Silas, dessa gente aí, do Macedo, de todos eles aí. Quando ele vier, João 16:8, convencerá o mundo, ou seja, os homens, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, e nem poderiam crer porque não tinham o Espírito Santo. Da justiça porque eu vou para junto do Pai, e não me vereis mais. É a justiça. Eu vim aqui, fechei a conta, passei a régua e fiz justiça. E vocês não me verão mais, me verão pela fé nisso que eu fiz. Né? Do juízo, agora olha o juízo para quem é. Ó. Porque o príncipe deste mundo já está julgado, tá vendo? O príncipe do mundo da época era o diabo. Ele disse, esse aí já está julgado. Daqui a pouquinho eu estou indo para a cruz. Daqui a pouco eles vão chegar aí para me prender. E aí eu me acerto com ele lá na cruz. Ele já está julgado desde o início do mundo. E agora eu vou dar a atacada final nele. Vou destruí-lo na cruz com a minha morte e a minha ressurreição. Imagina. E eles aqui até hoje pregando o diabo. O diabo virtual. É a mesma coisa. Esse pecado, esse diabo, esse inferno, todas essas coisas que estão na boca do Macedo e desses líderes religiosos, na verdade, é a galinha nos ovos de ouro deles. Eles não conhecem a Deus nem o Evangelho. Se você tirar da boca do Macedo demônio, pecado, diabo, lago de fogo, inferno, ele não sabe pregar mais nada, porque ele não sabe quem é Jesus. Essas palavras são boas para aterrorizar o ser humano. E é através do medo que eles conseguem tirar tudo. Estão ricos aí, milionários, ameaçando as pessoas de inferno, querendo que as pessoas sejam santos de carne, aparatos, roupas, procedimentos humanos, nada disso. Jesus disse, o príncipe deste mundo já está julgado. E aí ele diz algo muito interessante aqui,
em João 16:12. Aqui ele falou do Consolador, tá vendo? Que o Consolador ia fazer tudo isso. Agora ele vai falar outra coisa, ó. Tenho ainda muito que vos dizer. Já pensou se eu estou nessa reunião? Jesus disse, eu ainda tenho mais coisas para dizer para vocês. Eu perguntaria assim, Senhor, sem querer ser entrão, não me leve a mal não, mas o Senhor ainda tem mais coisas para dizer para a gente? Que coisas são essas? Ele ia falar, fica tranquilo, tá? Lá na frente eu vou dizer. Aí ele diz aqui, tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Eu perguntaria de novo, o que é isso que o Senhor tem para dizer que a gente não pode suportar agora? Ou não pode entender agora? Não pode entender agora, mas vai entender lá na frente? É isso aí, meu filho. Fica calmo, tá? Que eu vou dizer o que é lá na frente. Aí ele diz aqui, ó, João 13, João capítulo 16, versículo 13. Olha que pérola, que maravilha. Quando vier o Espírito da verdade, essas coisas que ele não poderia dizer naquela hora, ele estava dizendo, quando vier o Espírito da verdade, tá vendo? Isso aqui não é o Espírito Santo, o Consolador não. É o Espírito da verdade. Isso aqui é um homem, tá vendo? O homem é corpo, alma e espírito. Dentro do espírito desse homem ia haver toda a informação que ele não poderia dizer naquela hora. Tá vendo? Ele disse assim, ó, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem é esse homem? O nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, que não estava ali nessa reunião, e pelo contrário, apareceu lá na frente, matando e perseguindo o cristão. É esse aqui, ó, que é o Espírito da verdade, que iria trazer a verdade, o Espírito da palavra. Jesus disse, fique tranquilo, que lá na frente eu vou mandar uma pessoa falar com vocês. Isso é que eu não vou poder falar aqui agora. Mas agora você já sabe, né? Que você é um abençoado, amado, filho de Deus, mais que vencedor, que diabo, inferno, pecado, tudo isso já foi destruído. Né? Veja que o Senhor Jesus não falou para eles, eu vou na cruz, vou destruir o diabo. Não. Jesus só foi falando, né? Por parábolas, mais ou menos, né? O Espírito da verdade, lá na frente, o apóstolo Paulo, tá? Tá vendo? Quando ele vier, tá vendo? O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, tá vendo que é um homem? Ele vai falar, mas não vai falar por si mesmo. Por isso que você deve receber o Evangelho da Graça, porque não é de Paulo, é de Jesus que deu a ele. Você está entendendo? Não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido de mim e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Como que o Espírito Santo pode receber algo do que é de Jesus? Se o Espírito Santo é Jesus, ele está falando de uma outra pessoa, tá vendo? É o apóstolo Paulo. Há de anunciar para vocês. Vai receber o que é de mim, me glorificar e vai anunciar para vocês. Isso que eu não vou falar agora. Tudo quanto o Pai tem é meu. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou anunciar. Ele vai receber do que eu estou dando para ele, a graça, a minha graça, e vai anunciar a vocês. Entendeu? Então Jesus fechou com essas palavras. Então, meu irmão e minha irmã, abençoados e abençoadas de Deus, receba a palavra de Deus. E outro detalhe, o Macedo agora está usando palavras subliminares, falando com o povo. O Bolsonaro deveria abrir os olhos. Ele já está pulando do barco. Ele rapou tudo que poderia rapar. Ele pegou cargos, pegou tudo no governo. Agora ele está descartando o Bolsonaro. E o Bolsonaro não está nem percebendo. Ele falando, você que é uma autoridade e que se acha isso, se acha aquilo, tá vendo? Ele está mandando recado pro Bolsonaro. Cuidado, Bolsonaro. Quando ele foi tomar vacina,
Ele estava dando recado para o Bolsonaro: estou pulando do barco. Você não quer que ninguém se vacine, mas você já está quebrado, você não será reeleito, eu já estou pulando do barco. Eu não disse, eu pensei que ia demorar alguns meses. Não está demorando não. Ele já começou, eu pensei que ele ia esperar um pouco mais para frente, não. Ele já começou a pular do barco. Ele já está falando para o povo: cuidado com políticos teimosos, não sei o quê. Fique observando. Ele já está pensando no outro que possivelmente venha a ser eleito, tá vendo? Mas enquanto isso, ele com os deputados, com os políticos dele, já pegaram tudo o que tinha que pegar. A última agora aí foi a TV Brasil aí, que pegaram 4 milhões para passar o tal do 10 mandamento lá numa TV estatal. Então, meus irmãos, a gente conhece a mente desse camaleão. Que maravilha poder conhecer as astúcias do Macedo, né? Discernimento de espírito. E é isso que você tem que ter quando você ouvir esse homem falando. Eu faço questão que você assista esse vídeo dele ontem, né? Se eu não me engano, dia 12 ou dia 11, né? Assista lá o culto que ele fez e você vai ver se isso que eu estou falando aqui é verdade ou não. Hã? A gente viveu com eles, a gente conhece a mente dele. E o Espírito Santo ele mostra. Então, vocês aí do governo, abra o olho com Macedo, porque ele já pulou do barco. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like e se inscreva no canal. Isso se você quiser e tiver desejo. Se inscreva aqui no nosso canal, Mensageiro da Graça, e nos acompanhe também pelo Facebook. Um grande abraço a todos e até a próxima.